Êxodo, capítulo 10, do 1 em diante. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai ter com o Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. O texto continua até o versículo 20, mas eu quero falar só um pouquinho dessa oitava praga. E essa oitava praga, ela mostra um dos objetivos de Deus. Então nós vemos que Deus tinha objetivo nessa situação aqui no Egito. Tinha alguns objetivos. E aqui, nessa oitava praga, está narrado mais um dos objetivos de Deus em toda essa situação no Egito. Então, as pragas, elas tinham o objetivo de revelar o Deus de Israel. O Deus de Israel, ele não era conhecido no Egito, ou ele era desconhecido no Egito, inclusive pelo povo de Deus. Nessa época aqui, se nós pegar o capítulo 3 de Êxodo, a gente vai ver que o Deus de Israel era desconhecido, inclusive do seu povo. Então, um dos objetivos de Deus aqui com essas pragas, foram 10, nós estamos na oitava, revelar ou tornar conhecido o Deus de Israel. Porque o povo havia se esquecido, né? Então, o objetivo era para que o seu povo soubesse quem era o seu Deus, porque eles o haviam esquecido. Foram 430 anos de Egito, e desses 430 anos, cerca de 120 anos, eles viveram como escravos. Então eles se esqueceram do seu Deus. Antes por causa da bonança, agora por causa do sofrimento. Então nós vemos que as pessoas, elas têm facilidade de esquecer de Deus, seja na hora boa ou seja na hora má. E aqui as duas situações revelam que o povo, ele tem facilidade para se esquecer de Deus. Mas é diferente dos nossos dias? Não é? É assim também hoje. Quando as coisas vão de vento em popa, as pessoas se esquecem de Deus, buscam seus prazeres, buscam sua satisfação, buscam estar regalados, né? Não vê a hora de feriado, vamos para a praia, esquece a igreja, esquece Deus. Quando está tudo bem. E quando está tudo mal, também a mesma coisa. Eles fazem como o Faraó, busca Deus só para a situação, esqueceu, Deus trouxe a situação, trouxe a solução da situação, esquece de Deus de novo. Então nós vivemos iguais o povo no Egito. O povo se esqueceu de Deus. O Egito não conhecia o Deus de Israel, mas o seu povo também não, porque havia se esquecido. Então o objetivo de Deus com essas pragas era se revelar ao povo, porque não havia palavra que Moisés dissesse a eles que viesse torná-lo conhecido. Não havia, porque eles estavam 430 anos, é muito tempo longe do seu Deus. E essa é uma tendência natural. Quanto mais tempo longe de Deus nós ficamos, menos nós o conhecemos. Coisas que nós sabíamos de cor, nós já passamos a ter dúvidas. As dúvidas revelam o quão longe de Deus nós estamos. Porque aqueles que o conhecem bem, não têm dúvida a respeito do seu caráter e do que ele é capaz de fazer. Então nós não podemos nos esquecer que mesmo as pragas é um método de Deus de nos aproximar dele. Mesmo os sofrimentos é a maneira de Deus usar para que nós nos aproximemos dele. Também as pragas tinham o objetivo de mostrar a Faraó que ele não era um Deus e que também era carente de salvação. O Faraó não conhecia Deus mesmo, mas o pior, ele se achava um Deus. Então a gente vê aqui no versículo
3-6, que diz assim: apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te? Olha a palavra, humilhar-te. Para quem se acha um Deus, essa não é uma palavra que se diga. Até quando recusarás a humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo. Mas olha quem que está falando aqui. Não é Moisés, não. Assim diz o Senhor. É Deus falando a Faraó. Então deixa ir o meu povo para que me sirvas. Deixa ir o meu povo. Eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais, e a casa de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Aí, no versículo 16 e 17 diz assim: então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. O objetivo de Deus era humilhar a Faraó, não é humilhar no sentido pejorativo, mas que ele se humilhasse, que ele não se achasse um Deus, pois ele se achava. Então, a praga cumpriu o seu objetivo, porque no final ele chega assim, não só contra Deus, mas em relação a Moisés e Arão também, você me perdoe também, assim como Deus me perdoe, e que olhem a ele para que ele tire de mim essa morte, essa praga. Os objetivos de Deus era mostrar que Faraó não era um Deus, ele era apenas um homem. Muitas vezes o status social faz com que as pessoas achem que não precisam de Deus. E não há um homem na face da terra que não precise de Deus. Todos, sem exceção, do menor ao maioral, todos precisam de Deus. São eles que acham que não. O Faraó se achava um Deus. A praga revelou quem ele era. Muitas vezes as pessoas só vão saber quem de fato elas são quando são acometidos por uma enfermidade. É só neste momento que as pessoas acham ou conseguem ver quem de fato elas são, porque há situações tão deploráveis que as pessoas se vê na miséria. Ainda que sejam os bambambam do pedaço, aqueles que se acham ser Deus, mas na enfermidade, na dificuldade, eles precisam reconhecer a sua miséria. Eu assisti à execução Saddam Hussein. Eu assisti. E aquele homem, na sua morte, me deu uma grande lição. De duas formas. A primeira, pela sua arrogância. Até no momento da sua morte, ele foi arrogante. Ele foi para a forca de cabeça erguida. Então, a sua arrogância. Mas no momento da sua morte, ele invocou seu Deus. Ele foi falando até a execução. Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. O que ele estava fazendo com isso? Ele estava invocando a sua fé. É nisso que ele cria. Então, no momento da morte, ele invocou a sua fé, porque era o que ele conhecia. Ele não conhecia outra coisa. Ele conhecia isso. Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Só que a arrogância com que ele foi encarando os seus executores, eu tirei uma lição muito grande a respeito disso quando eu assisti a sua execução. E
eu olhei não para ver a execução em si, mas essa situação, a mensagem que isso traz. Então, quantos anos faz isso? Faz anos, né? Mas essa foi uma grande lição. Então, as pragas, ela tinha o objetivo de mostrar até para o faraó que ele não era quem ele pensava ser. E que ele precisava também da salvação do Deus Todo-Poderoso. Porque nós vimos na quinta praga que eles disseram, não, isso aí é dedo de Deus. Eu falei domingo. Isso é dedo de Deus. Então eles reconheciam o Deus de Israel. Os egípcios e o faraó reconheciam o Deus de Israel. Mas esse era o objetivo. Para que faraó quebrar aquele estigma que ele achava que ele era Deus. E não era. Depois que quebrou esse estigma, não, eu não sou Deus, peço a Deus aí que me perdoe o pecado. Quer dizer, Deus pecando, alguma coisa errada tem. Ele já não se achava mais Deus, né? Mas daí veio outra coisa. As pragas tinham o objetivo de quebrar a arrogância de faraó. Eu falei aqui da arrogância do Saddam Hussein, né? Mas o faraó precisava também ser quebrado a sua arrogância, porque a sua arrogância estava enraizada no seu coração. E não havia outro meio de quebrar a sua arrogância. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na sétima, não foi na oitava que ele quebrou a arrogância. Depois dessa aqui teve mais duas ainda para ele conseguir quebrar a arrogância. E eu estou preparando uma meditação de cada praga. Cada praga traz a sua lição. E aí no final a gente vê que o objetivo de Deus foi alcançado na vida do faraó. Outro objetivo de Deus é que Deus tinha, então, ele queria quebrar a arrogância. O 16 ao 20, que diz assim: então se apressou o faraó em chamar Moisés e Arão, ele disse: pequei contra Deus, contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. E então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o que levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Olha que coisa! Mesmo depois dele quebrantado, ele reconheceu: não, peça ao Deus de vocês aí que me perdoe, e vocês também me perdoem. Quer dizer, Deus quebrou aquela arrogância que ele tinha. Deus quebrou. Mas quando Moisés e Arão foram e oraram, e aí você foi os gafanhotos, não ficou nenhumzinho. É importante nós observar essa expressão. Não ficou nenhum na terra do Egito. Nenhum gafanhoto daqueles que cobriam a terra. Não ficou nenhum. Quando estava na praga, então ele se quebrantou, né? Me perdoe. Peça ao Deus de vocês que me perdoe também. Tá, mas quando ele viu que não tinha nenhum, de novo, o coração dele se ensoberbeceu novamente. Então, depois que ficou evidente que Faraó não era um Deus, ele precisou implorar o perdão do seu pecado cometido contra o Deus de Israel, para que o infortúnio cessasse. Moisés sabia o que Faraó esperava, mas Moisés fez o que Deus esperava. Muitas vezes cedemos aos caprichos das pessoas por sua posição social e os mantemos arrogantes e longe do Senhor. A posição de Moisés fez toda a diferença aqui. Olha o que Moisés fez. Ele foi e falou: Faraó, a vocês, a atitude de Moisés. Ele foi e disse o que aconteceria, virou-se e saiu da presença de Faraó.
O nosso posicionamento muitas vezes faz com que as pessoas permaneçam na sua arrogância, os sejam quebrantados. Se Moisés e Arão não tivessem tido esse posicionamento, o faraó não quebraria a sua arrogância. Porque ele estava acostumado com que as pessoas viessem a ele e bajulassem. Ô, meu faraózinho, ô, seu semideus, me abençoa. Sabe o que acontece com a gente hoje? Nós muitas vezes tomamos esse posicionamento diante de pessoas que exercem influência social. Muitas vezes nós não devemos nunca nos dobrar a interesses pessoais. Se Moisés tivesse interesse pessoal, ele ia bajular o faraó. Ele não ia cumprir o que Deus pediu dele. Ele ia bajular. Ô, faraó, meu irmãozinho, nós se criamos juntos. Deixa ir o povo. Moisés não fez isso não. Ele chega assim: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Ele não falou em nome dele, ele falou em nome do Senhor. Nós precisamos ter o nosso posicionamento lapidado pelos princípios da palavra do Senhor. Nunca devemos nos dobrar a interesses próprios, pessoais. Muitas vezes as pessoas estão deixando as pessoas numa posição de arrogância, porque não fazem o que deveriam fazer. Ao invés de chegar e dizer: você está errado, assim não se faz, porque Deus não aprova, eles buscam fazer o quê, né? Então, o Senhor que sabe, se dobram diante de interesses pessoais, de pessoas influentes. Onde se viu isso? Não existe ninguém mais influente do que o nosso Deus. E nós vamos ficar procurando interessezinhos pessoais, interessezinhos próprios, diante da alma do faraó, mas nunca. Nós não devemos nos dobrar. Quando o Senhor nos usar, seja o faraó que for, nós precisamos chegar assim: assim diz o Senhor, doa a quem doer. Nós não nos dobramos nunca. Nós temos palavra de vida nos nossos lábios, ainda que vá afrontar interesses, ainda que as pessoas vão ficar contra nós, nós não nos dobramos. Sabe qual que era a consequência para Moisés, se o faraó ficasse irritadinho com Moisés? Cortar a cabeça. Vocês acham que Moisés estava preocupado com isso? Então tem muita gente hoje levando a palavra preocupado com a sua cabeça. Nós não temos preocupação nenhuma com a nossa cabeça não, gente. Nesse momento tem muita gente deixando de fazer as coisas de Deus por medo do coronavírus. Onde você viu isso? Gente, se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Agora, se Ele não quiser nos livrar, gente, você pode ficar trancado na redoma. Você vai pegar e vai morrer. Se Deus quiser, você pode estar fechado na redoma. Pode nem vento, só no ar-condicionado. Vai morrer, vai ser morto. E aí? Gente, nós nunca precisamos esconder quem é o nosso Deus e a quem nós temos. Nós devemos cumprir o nosso chamado. Muitas vezes aqueles que estão em posição importantes, eles não conhecem Deus. E nós conhecemos. E precisamos levar esse Deus que nós servimos a essas pessoas que não conhecem Deus. Porque muitas vezes nós vamos ser a única boca de Deus falando aos homens. Doa a quem doer. Quando o coração do homem se endurece, Deus só tem um remédio: as pragas. Não tem para onde fugir. Deus só tem um remédio contra o coração duro: é as pragas. Vocês viram que até o coração de Faraó se quebrantou quando ele viu a praga, quando ele viu a situação, quando ele viu a sua miséria, ele se quebrantou. A nossa posição vai potencializar ou minimizar
minimizar o propósito de Deus em cada situação. Se nós agir prudentemente e não nos dobrarmos, nós vamos potencializar aquilo que Deus está fazendo. Se nós nos acovardar diante da situação, diante do poder dos homens, nós vamos minimizar aquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ser boca de Deus para que as pragas cumpram o seu propósito. Deus tem propósito até nas pragas. Engana-se quem pensa que Deus só tem propósito na bonança ou em coisas aparentemente para nós boas. Deus tem propósito até nas piores situações. Porque há pessoas que elas só vão se dobrar ao Senhor nas piores condições humanas. Assim foi com Faraó. Ele só deixou ir o seu povo quando a sua casa, quem ele mais amava, foi afetado. Nós estamos na 8ª. É só na 10ª que ele deixou o povo ir. Então nós precisamos saber que Deus tem propósito até nas pragas. Sejamos a boca de Deus, falando aos homens de coração endurecido. Ainda que seja Faraó, eles terão que se dobrar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude e nos abençoe.